Eu quero falar sobre a PEC da eliminação da jornada 6 por 1. É uma proposta da companheira de bancada Érica Hilton, que vem do movimento Vida Além do Trabalho, que é protagonizado pelo companheiro Rick Azevedo. E quero falar da absoluta justiça e da absoluta urgência desta pauta. Primeiro, porque essa jornada, presidenta, é uma jornada exaustiva e muito degradante. O nosso povo passa a maior parte do tempo trabalhando, muitas vezes em condições precárias, com um salário baixo e com pouco tempo para o seu descanso, para a sua família, para o seu lazer. Inclusive, defender esta PEC, na minha opinião, é em defesa da família e das famílias, porque as pessoas passam mais tempo na luta pela sobrevivência do que podendo desfrutar de comunhão com seus filhos, os netos com seus avós, visitando seus pais, suas mães. É menos tempo para si, para o sono, para o estudo, para o lazer e para o convívio familiar. Daí vem alguns setores e dizem que esta PEC é absurda, perguntam quem vai pagar a conta, a economia vai quebrar. Sempre que é para avançar num direito fundamental do povo trabalhador, tem esse terrorismo, como se a economia fosse quebrar. Basta lembrar da história. No período colonial e até mesmo no Império, como o Brasil vai funcionar sem a escravização do povo negro? Qual vai ser a compensação para os escravocratas? Depois, na luta trabalhista, o 13º salário vai destruir a economia do país. A fixação de um salário mínimo vai destruir a economia do país. Quem vai pagar a conta do salário mínimo? Quem vai pagar a conta do 13º? É sempre esta lógica. Dá para fazer sim. Dá para reorganizar a escala de trabalho. Dá para fazer um sistema de transição para que os diversos setores possam se adequar. E até o argumento de que trabalhadores mais descansados tendem a trabalhar melhor e produzir mais é um argumento que é válido. Ou seja, é uma pauta justa. O nosso povo é sobrecarregado, explorado, precarizado, no subemprego, ganhando mal, esperando os intervalos da vida para, de alguma forma, poder aproveitar a vida. A exploração sobre o trabalhador, sobre o tempo do trabalhador, o suor, o sangue do trabalhador, nós precisamos enfrentar isso. Então, eu quero aproveitar, a presidenta Dayana sabe da minha caminhada aqui. Eu sou pastor, eu sou evangélico e eu defendo o Estado laico, eu defendo a pluralidade religiosa. Eu acredito que nenhuma doutrina religiosa pode se impor ao conjunto da população, pode ser mais importante que o bem comum, que o respeito à liberdade do outro e à Constituição. Feita esta introdução, e quem acompanha o meu mandato sabe do meu compromisso de vida com a diversidade, a pluralidade, a democracia e o Estado laico, eu tenho uma tarefa pedagógica também, presidenta Dayana, que é dialogar com a base cristã, que é, em sua maioria, trabalhadora precarizada da periferia e da favela. As pessoas que vão lotar as igrejas domingo de manhã, muitas pessoas estão na escala 6 por 1, ganhando pouco, trabalhando muito, com pouco tempo de convívio com as famílias e até para a igreja. Para ir num chá da tarde, num ensaio do coral, numa escola bíblica, até tempo para boa convivência nas igrejas, a gente perde ou os trabalhadores perdem com uma escala de trabalho tão desumana. Portanto, eu também quero chamar esta base evangélica, católica na sociedade a pressionar a bancada evangélica aqui e a bancada católica aqui, para que possa cada deputado e deputada assinar essa PEC para ela entrar em tramitação e depois votar favoravelmente. Então, é um diálogo com os meus irmãos e as minhas irmãs que vão lotar as igrejas com sua fé domingo de manhã e que, em sua grande maioria, são trabalhadores e trabalhadoras que têm boa parte do tempo das suas vidas sequestrado
por um trabalho massacrante. E se me permite, eu quero até buscar uns referenciais bíblicos, insisto, para dialogar com as pessoas, não é para impor ao Estado ou sobrepor a Constituição. Sabe, presidenta Dayana, a história do Êxodo, tão importante. Qualquer evangélico sabe do que eu estou falando, quando o povo estava sendo escravizado no Egito. Tem uma expressão que aparece em Êxodo, capítulo 1, que o povo estava com trabalho forçado, tarefas pesadas, e olha essa expressão que interessante, dialogando com o povo crente, que o regime opressor fazia questão de deixar a vida do povo, atenção, amarga. Vida amarga, aparece lá no texto bíblico, porque é tanto trabalho, é tanta exploração, é tanto suor, não tem o benefício nas próprias mãos. Olha a expressão que aparece no texto bíblico. A vida se torna amarga. Cadê o tempo com os filhos? Cadê o tempo para descansar? Cadê o tempo para ir à igreja? Cadê o tempo para assistir ao time do coração? A vida fica amarga quando ela é reduzida apenas a trabalhar para sobreviver e não poder aproveitar a própria vida que Deus deu. E sabe o que acontece, presidenta Dayana? Diz o texto bíblico, puxando agora para Êxodo capítulo 2, olha essa expressão, que Deus olhou o sofrimento do povo, escutou o gemido do povo e chamou para um processo e um projeto de liberdade e libertação. Não, eu não estou aqui querendo sobrepor texto bíblico à Constituição. Eu estou dialogando com a base evangélica e católica que lê esse texto domingo de manhã e que sabe que a tradição bíblica tem compromisso com o povo, com os pobres, com a dignidade humana. Tem um texto que todo cristão conhece, que Jesus veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância. Como ter vida plena, como ter vida em abundância beirando a fome, beirando o desemprego e o subemprego. Como ter uma vida deliciosa, não amarga, suando de sol a sol para trabalhar muito, ganhar pouco e não poder desfrutar do tempo com a família, com a igreja, com os seus. Portanto, uma das tarefas do meu mandato é enfrentar esse fundamentalismo religioso, que fica com um moralismo frio e não toca nas verdadeiras questões que afetam a vida da nossa gente. Eu quero estar na porta das igrejas, não dentro, porque eu respeito a liturgia e a sacralidade dos nossos cultos. Mas eu quero conversar com os nossos irmãos, para que eles pesquisem os deputados da bancada evangélica e os deputados também da bancada católica, falando aqui do cristianismo, e saibam como estão se posicionando diante de um tema tão sensível. Peço 30 segundos só para concluir o meu raciocínio, não pretendo prorrogar. Do ponto de vista da cidadania, da democracia, da Constituição, do respeito ao trabalhador, sem nenhum argumento religioso, eu defendo esta PEC. Mas para também dialogar com o nosso povo de fé, para também olhar nos olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs que frequentam as igrejas domingo, a sua grande maioria trabalhadora, muitos na escala 6x1. Tem um companheiro nosso lá de São Paulo, o Vini Lima, um ativista evangélico. Ele foi fazer uma entrevista na rua com as pessoas. Ele perguntou para uma senhora, o que você faria se tivesse menos tempo de trabalho, obviamente ganhando o mesmo salário? Porque a gente não defende redução salarial em nenhuma hipótese. Sabe o que ela disse, presidenta? Eu gostaria de frequentar mais as atividades da minha igreja. Então, olha só como é importante. Por isso eu quero conversar com esse nosso povão, para pressionar a bancada evangélica, para vir para uma pauta tão justa. E dá para a economia se reorganizar sim, para o povo trabalhar com dignidade, com bons salários e com mais tempo para o seu descanso, o seu lazer, para a sua família, até mesmo para as suas igrejas.